E no dia 11 de setembro de 1973, exatamente há 50 anos, também tivemos outra história marcante. A menina Ana Lídia Braga, de 7 anos, foi levada da porta de uma escola particular na L2 Norte. Nesse dia, a família dessa menina acionou a Polícia Civil e começaram então as buscas pela criança. Hoje você vai acompanhar o primeiro dia do episódio da série especial Ana Lídia, 50 anos de mistério. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho foi até os locais que foram cenários desse crime que chamou a atenção e chocou, claro, moradores da jovem cidade, que na época tinha apenas 13 anos. É uma baita produção, super reportagem que você vê agora. Esse caso chamou a atenção de todo mundo. Caminhão de provas. Não sabíamos que ele consumia droga. Como não houve punição, isso entrou na história da cidade, não só pela morte brutal. Os pais eram de alta patente, quebrou esse sonho de que Brasília era uma cidade diferenciada devido à dívida de drogas que fizeram dessa menina um troféu. Tudo mudou no caso do assassinato da menina Ana Lídia. Contarmos a história da Ana Lídia Braga, de apenas 7 anos, crime que chocou todos os moradores de Brasília na década de 70, nós viemos até o bloco onde ela morava, com os pais e os irmãos. Olha só o detalhe, eu estou exatamente no corredor que dá acesso para o apartamento 108, onde a criança de apenas 7 anos morava com os pais. E dá para sentir a emoção daquela época, quando Ana Lídia, junto com os pais, Álvaro e Heloísa, eles deixam o apartamento, fazem exatamente este trajeto que a gente está fazendo, descendo exatamente esses degraus dessa escada que liga até o apartamento 108. Já se passaram 50 anos e até hoje a história ainda é viva. Foi por aqui que Ana Lídia, a menina bonita, sonhadora, que gostava de aulas de piano, que gostava de estudar, deixou o apartamento onde morava com os pais, mas sem saber que naquela tarde do dia 11 de setembro de 1973, ela não ia mais voltar para os braços dos pais e dos familiares. 11 de setembro de 1973, uma terça-feira calma na Asa Norte, área central de Brasília. Nesse dia, o carro da família Braga deixa o bloco O da quadra 405 Norte, e percorre poucos metros até estacionar na porta de um colégio particular da L2 Norte. Às 13h50, Ana Lídia, como de costume, chega para a aula de reforço. A mãe, Heloísa Rossi Braga, acompanha a filha e deixa a menina de 7 anos poucos passos da sala de aula. Entrega a merenda e se despede da filha com um beijo. Infelizmente, os que tiveram ou que vivenciaram o fato realmente já faleceram. Tá? Muitas pessoas aqui que eram muito antigas em termos de idade, né, que conviveram com o fato, realmente já faleceram. Ana Lídia estava na primeira série do ensino fundamental. Estudava de manhã, mas há um mês ia todas as tardes para o colégio, para aulas de reforço e piano. Mas naquele 11 de setembro, o jardineiro do colégio viu quando a menina saiu tranquilamente com um homem alto, magro e cabelos loiros, características do irmão de Ana Lídia.
o estudante Álvaro Henrique Braga, na época, com 18 anos. Ao meu lado, o jornalista, escritor Roberto Seabra. Roberto que trouxe para as páginas de um livro, veja só o detalhe, a história da época desse crime bárbaro. Silêncio na Cidade. Roberto, primeiramente eu quero agradecer de você participar dessa série conosco. Aqui você apurou como jornalista, né? Mas trouxe para as páginas de um livro uma história romantizada. Foi isso mesmo? Isso mesmo. Eu apurei até onde eu pude apurar. Investiguei, li arquivos públicos, né? Que tinham sobre o caso, li muita imprensa, vi alguma coisa que tinha de vídeo da época, né? Conversei com algumas pessoas, mas eu cheguei num momento que eu vi que não podia ir mais além. E não conseguiria, pelo menos eu sozinho, fazer um livro-reportagem. Teria muitas lacunas, né? Teria mais lacunas do que informações. E aí até um amigo falou, Beto, por que você não escreve um livro de ficção? Você já escreveu algumas coisas na sua vida, contos, né? Crônicas, se mete aí na literatura, cara. Acho que quando a verdade, quando a realidade esconde a verdade, eu acho que a literatura tem todo o direito de mostrar o que aconteceu, ou pelo menos uma versão do que aconteceu, né? A empregada foi buscar a menina naquela tarde e só então a família ficou sabendo que Ana Lídia não tinha ido à aula. Familiares da menina fizeram buscas ao redor do colégio, da quadra onde morava e também no Cerrado Seco, na Universidade de Brasília. No final daquela tarde, a Polícia Civil foi acionada e as buscas intensificadas. O delegado encarregou a nossa equipe para trabalhar nessa investigação e nós cumpríamos aquelas determinações que vinham no despacho do inquérito da Justiça e nós procurávamos fazer o melhor possível, mas era um caso muito difícil de investigar porque as próximas pessoas, nós sentíamos muita dificuldade de conversar com as pessoas porque o pessoal era muito influente em Brasília na época. Após a menina Ana Lídia ser dada como desaparecida, os pais procuraram a Polícia Civil para pedir ajuda. De imediato, os agentes começaram a fazer buscas, principalmente no começo da tarde do dia 11 até o dia 12. As buscas, naquela época, década de 70, se concentraram aqui nesta região de mata, que fica atrás da Universidade de Brasília, onde hoje é o Centro Olímpico da UNB. Foi aqui exatamente neste local que os policiais, juntamente com os familiares de Ana Lídia, eles fizeram essas buscas. Até que, no dia seguinte, uma quarta-feira, dia 12 de setembro, às 12 horas, um rato passava pelo local, em direção a uma vala rasa. Esse rato, segundo informações e reza a lenda, deu direcionamento para 3 policiais que foram até essa vala e encontraram um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira ali estava o corpo da menina Ana Lídia, que foi sequestrada. Aqui no local, de acordo com laudos do ML da época, ela foi morta por asfixia. Em seguida, após assassinada, ela foi estuprada. Inclusive, do lado do corpo dela, os policiais encontraram 2 preservativos e também um papel higiênico, possivelmente com marcas daquele ato brutal. Tudo foi levado para uma perícia no Instituto Médico Legal, IML, e também o IC, Instituto de Criminalística. E foi comprovado de que aquele material genético do estupro era de uma pessoa somente. De lá para cá, esse mistério em torno de Ana Lídia continua, porque foi aqui nesta região que uma dor comovente tomou conta não só dos familiares, mas
de uma jovem capital inteira que naquele dia passou o horário do almoço assustado, chocado com a notícia da morte, do estupro e do sequestro da menina Ana Lídia Braga, de 7 anos. Ana Lídia foi o primeiro grande crime de grande repercussão, pelo menos aqui no plano piloto. Então, até 1973, os moradores de Brasília achavam a cidade realmente um paraíso. Era uma utopia, uma cidade segura, onde as crianças podiam brincar sem nenhuma preocupação dos pais. Depois da Ana Lídia, tudo mudou. As pessoas começaram a ficar mais preocupadas. Apesar de Brasília continuar sendo uma cidade muito segura, ainda mais ali anos 70, 80, mas o crime foi marcante por causa disso, porque ele tirou aquela inocência que as pessoas tinham da cidade, aquela visão utópica da cidade, e ela veio para o mundo real, né, com crimes bárbaros e tudo mais. Como não acontecia quase nada na área de policial, esse caso chamou a atenção de todo mundo. Poxa, Brasília é uma cidade calma, uma cidade tranquila, onde não ocorre nada, de repente tem um caso dessa dimensão, etc. Então aquilo virou assunto de todas as rodas, etc, etc. A partir daí, houve também uma atenção maior à questão das drogas na cidade. Até então, as autoridades públicas, não sei se toleravam ou não se incomodavam com a questão, que parecia ser residual, parecia uma coisa pequena. E aí é que se foi perceber que não, a droga já tinha chegado para valer e já estava começando a provocar incidentes ou acontecimentos trágicos, como foi o caso do assassinato da menina Ana Lídia. No próximo episódio da série Ana Lídia, 50 anos de mistério, você vai ver o que aconteceu com os suspeitos do sequestro e assassinato da menina Ana Lídia. E como um caso que chocou os moradores de Brasília e chamou a atenção para a recém-inaugurada capital do país, ainda é rodeado de mistérios e 50 anos depois não tem solução. É uma história misteriosa, surpreendente, vale a pena você conferir cada episódio, viu? Amanhã você acompanha então o segundo episódio da série especial Ana Lídia, 50 anos de mistério. Um caso que meio século ainda não tem solução.